96, morar aqui em Salvador, tá? Saí de Conquista, vim pra cá. E aqui eu tive umas aulas de música no Colégio Anísio Melhor, na Liberdade, com o professor Almir Adeodato de Oliveira, que foi um grande maestro, foi professor de João Gilberto, foi professor de Gilberto Gil, foi professor de Alcivandro, foi professor de muita gente, dentro do ensino médio. Que você me falasse as suas reminiscências do período que você esteve em Conquista, que você morou lá, e o que essa época de sua vida contribuiu para a escolha que você teve em seguir esse caminho de produção cultural. Muito bem, a minha infância foi muito marcada por uma coisa que meu pai fazia em casa, que era a festa de São João. Era uma radiola tocando, Luiz Gonzaga, Marinês, o tipo de repertório era esse. E isso influenciou muito na minha cultura. Uma outra coisa também que me marcou muito em Vitória da Conquista era um programa de rádio de calouros que acontecia todos os domingos, de 10 a meio-dia, feito por um grande locutor de lá chamado J. Menezes, que ele levava antes da fama para o palco do cinema, desse programa. Ele levava Nilo Amaro e os Cantores de Ébano, Aguinaldo Timóteo, Eduardo Araújo, Valdir Soriano, que ainda não eram conhecidos. E isso me marcou profundamente, porque a partir daí eu comecei a tomar contato com o esquema de música. E com teatro também, que eu fiz muito teatro amador. Lá em Vitória da Conquista, exatamente. Então essa influência toda foi muito forte. E depois eu fui para o Rio de Janeiro, eu fiz a escola de teatro aqui, eu vim para a escola de teatro, passeando, vi a escola de teatro e disse, olha, aqui eu vou fazer alguma coisa por aqui. Porque já era uma sequência do que eu fazia como teatro amador em Conquista. E eu tive dentro dessa escola aqui um professor que foi marcante para mim, foi o melhor professor que eu tive na minha vida toda escolar, que foi o professor Nelson de Araújo. Era professor da escola de teatro. História do teatro. Ele conhecia muito da cultura popular, ele usava muito isso me influencia muito. O cantoria já é um resultado dessa educação que eu tive sobre a cultura popular. Eu queria saber como é que foi o processo de produção do evento, do recital da cantoria, que reuniu esses artistas. Como é que surgiu a ideia de realizar isso? Como foi esse processo de produção, de trabalho, né? E depois a produção dos discos? Como foi esse período assim, da sua vida? Nós fomos para São Paulo, eu com o Elomar, lançar Na Quadrada das Águas Perdidas, lá em São Paulo. Fizemos 2 dias no Teatro São Pedro, 4 espetáculos, 2 sessão extra. E voltamos para o Rio, e demos uma parada no Rio para ir visitar Arthur Moreira Lima, que estava dirigindo a Sala Cecília Meirelles. Aí chegamos na Sala Cecília Meirelles, eu deixei a Elomar lá e digo assim, eu vou aqui no Serviço Nacional Teatro, que era perto, e daqui meia hora eu volto. Quando eu chego lá no Serviço Nacional Teatro, eu encontro Vital Farias, que eu já conhecia de outros carnavais. Vital estava alucinado porque ele ia fazer o 6:30 do João Caetano, que é o que deu origem ao projeto Pixinguinha. Ele ia fazer com Elba Ramalho. E Elba Ramalho simplesmente viajou, tinha viajado e não ia poder fazer. E ele tinha que fazer ou ele ia pagar uma multa que ele não tinha dinheiro para fazer. Quando o Vital me informa isso, que estava com essa dificuldade, estava alucinado porque não conseguia ninguém, eu falei assim, Vital, você conhece Elomar? Ele disse, sim, o que tem Elomar? Eu disse assim, que tal Elomar? Ele disse, por que você está falando isso? Porque Elomar está aqui. Se você conseguir pegar um cachê bom para ele, a gente faz. Aí ele falou assim, olha, além de eu conseguir, eu abro mão do meu para ele. Só para a gente fazer. Aí voltei, falei com a Elomar. Elomar pediu para arrumar também para Xangai. Aí arrumamos, fizemos. De segunda a sexta, no horário normal, uma sessão extra à noite e outra no sábado, de gente que o público exigiu. E a partir daí eu falei com o Vital, disse, Vital, agora se você quiser ir para a Bahia, que lá você não é conhecido, agora com esses 2 aqui eu vou chamar Geraldo Azevedo, que tem público, para a gente fazer um trabalho lá. E um detalhe, eu não permiti nenhum ensaio deles, porque se tivesse ensaiado não saía. Ia perder a espontaneidade. Ia perder exatamente a espontaneidade. O público foi uma coisa muito interessante do cantoria. É o 4º elemento do cantoria, como artista. Sabe? O momento político também tem muito a ver, que era o tempo das diretas já, o país todo num processo. E esse tipo de proposta cultural que a gente estava colocando tinha tudo a ver com o momento. Com a emenda Dante de Oliveira,
com essa coisa toda, saindo da ditadura, a gente estava saindo da ditadura, estava acabando a ditadura. Não teve muito a ver. Depois dos derradeiros cantão do sertão, lá na quadrada das águas perdidas, reis, mãe, senhora, beleza esquecida, bens a lagoa, riscosa função. Tinha uma série de atores e músicos que tinham sido determinados pelo Ministério da Justiça de Médici que essas pessoas não podiam trabalhar. Todos os teatros no Rio e São Paulo, no Brasil, os teatros, as emissoras de televisão e rádio recebiam uma carta do Ministério da Justiça dizendo que essas pessoas eram todas subversivas e não podiam trabalhar. E você andava com essa galera? Não. Eu conhecia todos, eu trabalhei com muitos deles. O Mário Lago, eu trabalhei com o Mário Lago, eu trabalhei com o Gonzaguinha, eu trabalhei com o Paulinho da Viola. Eu fui muito amigo de Nelson Rodrigues, que era um cara que era tido como direita, mas muito pelo contrário. Ele fazia todo um trabalho de proteção ao pessoal de esquerda, entendeu? E um dia eu encontrei Gonzaguinha, que Gonzaguinha estava sem teatro para fazer. Ele não tinha como fazer espetáculo porque não tinha teatro. E eu conhecia a irmã de Tom Jobim, que a família Tom Jobim é dona de um colégio lá, chamado Brasileiro de Almeida, lá no Rio de Janeiro. Aí eu falei com ela, disse, olha, a Gonzaguinha está lançando um disco e não tem um local para fazer show. Ela, por quê? Eu disse, não, porque o Ministério da Justiça não botou ele como subversivo, ele não pode atacar nenhum teatro. Aí disse, olha, lá no meu colégio tem um auditório, tem 800 lugares, se ele quiser fazer lá. Aí eu falei com o Gonzaguinha, pá, foi fazer. Nós tínhamos programado 4 shows, fizemos 16, 4 semanas seguidas, foi um tremendo sucesso. Aí Paulinho da Viola estava na minha situação, pegamos Paulinho da Viola, jogamos lá. A partir daí eu comecei a trabalhar mais com música. Espere por mim, morena, espere que eu chego já. O amor por você, morena. A Bahia simplesmente não sabe quem é Hilton. A Bahia simplesmente não sabe quem é Gordurinha. A Bahia não sabe quem é Assis Valente. A Bahia não sabe quem é Cid Teixeira. Tá entendendo? Não sabe quem é Roque Ferreira, o sambista mais gravado hoje no Brasil. Um grande sucesso com Maria Bethânia, Zeca Pagodinho, tanta gente, sabe? Então essa questão é muito séria, essa questão de valorização humanística, é isso que eu estou falando, é isso que me incomoda, é isso que me faz afastar de certas pessoas. Tá entendendo? Esses esquecidos, eles não são lembrados. Não. Por quê? Porque esses que estão com ego, que estão no poder, eles de alguma forma tapam, colocam um véu em cima dessas pessoas, ou porque falta um produtor cultural? Ou como é que faz fazer com que essas pessoas se tornem conhecidas? Falta uma coisa que Pernambuco tem. Pernambuco tem uma prática de gestão pública muito interessante. Porque eles não botam político para fazer cultura lá, por exemplo. Não botam político, eles botam técnicos. A gestão pública de cultura, poucos lugares no Brasil têm uma gestão pública competente. Por exemplo, São Paulo porque tem dinheiro, então pode tocar isso. Minas, por uma questão de que os mineiros são muito trabalhadores, eles trabalham a cultura, eles são marcos na cultura. Pernambuco trabalha muito a cultura, em todas as áreas. Aqui na Bahia tem um problema que começa por baixo, são os próprios artistas. Eles não têm muito interesse em trabalhar, eles não são preguiçosos, eles são descansados, entende? Então os caras que ficam aqui não reivindicam nada, não vão atrás de nada, não vão atrás inclusive de trabalho. Tá certo? Por outro lado, eu acho que quem devia estar dirigindo a questão de gestão pública de cultura teriam que ser pessoas técnicas, pessoas que são do meio, que trabalham no meio mesmo, esquecendo a política partidária, mais especificamente. Porque o problema que atrapalha é isso. Botam política partidária. São pessoas que não são preparadas para isso, para gestar isso, não sabem, a maioria não sabe o que é cultura, não tem ideia do que é cultura e não sabe gestionar. Então, por exemplo, me dá pena ver o estado da Bahia hoje como está, o estágio de cultura degradado como está, por falta de trabalho, simplesmente de trabalho, de mercado de cultura. Porque os baianos bem-sucedidos,
foram fazer tudo lá fora. Gil, Caetano, Tom Zé, seus Blue Caps, todos lá fora, Rio e São Paulo, para poder acontecer e vir para cá. Quem fica aqui, não acontece absolutamente nada. Não se projeta, tá entendendo? Na madrugada suada de medo pra lá, roncas levando racesa, candeia e ilusão. E nesse dia então vai dar na primeira edição cena de sangue no bar da Avenida São João. Obrigado.